Hollywood adora falar sobre diversidade, mas quando chega a hora de adaptar um clássico, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Então fica aqui com a gente que a Vida em Cena vai te explicar melhor o que aconteceu. O novo filme, Morro dos Ventos Uivantes, dirigido por Emerald Fennell, já começou envolto de polêmica. E o motivo é simples, o personagem principal da história não é branco. Mesmo assim, Hollywood escalou um ator branco novamente. A pergunta é inevitável. Isso é liberdade criativa ou apenas mais um exemplo de um problema antigo do cinema? Quando foi anunciado que Margot Robbie interpretaria Catherine Earnshaw, Jacob Elord interpretaria Heathcliff, muitos fãs estranharam. Principalmente porque o próprio livro deixa pistas claras sobre o personagem. Heathcliff é descrito com pele escura e origem indefinida. Outros personagens usam termos racistas da época para descrevê-lo, como cigano ou lasca. Esses detalhes não são decorativos. Eles fazem parte do conflito central da história. Heathcliff é tratado como um estranho dentro daquela sociedade. Ou seja, a alteridade racial do personagem não é acidental. Ela influencia diretamente como ele é visto pelos outros. Isso muda completamente a dinâmica da narrativa. Mas quando a diretora foi questionada sobre a escolha do ator, a resposta foi simples também. Ela disse que fez o filme como imaginou ao ler o livro. Mas a questão é, se um personagem é descrito como não branco, e mesmo assim alguém o imagina branco, isso não é apenas interpretação artística. Isso pode revelar algo muito mais profundo. O caso de Heathcliff não é isolado. Hollywood tem uma longa história de apagar pessoas racializadas das histórias. Nos primórdios do cinema, atores brancos chegavam a usar blackface para interpretar personagens negros. Décadas depois, a lógica continuou, apenas de forma menos explícita. O próprio Heathcliff já foi interpretado por atores como Ralph Fiennes, Tom Hardy em adaptações anteriores, ambos brancos. A única adaptação que tentou romper esse padrão foi a versão de 2011, dirigida por Andrea Arnold. Nesse caso, Heathcliff foi interpretado por James Halston, um ator mestiço. Foi uma escolha mais próxima do que o livro descreve, e também uma das poucas vezes em que Hollywood realmente respeitou esse aspecto da história. Quando críticas surgem, existe um argumento muito comum: é apenas ficção, é só arte. O diretor pode imaginar o personagem como quiser, mas essa ideia ignora algo importante. Representação no cinema não acontece no vazio. Filmes influenciam como histórias são contadas, quem aparece nelas e quem ficou de fora também. Quando personagens racializados são constantemente embranquecidos, isso envia uma mensagem clara: certos corpos ainda são vistos como o padrão. Existe outro detalhe frequentemente ignorado, que é aquele que o livro realmente discute. Muitas adaptações tratam o Morro dos Ventos Uivantes como uma história romântica intensa, mas o romance de Emily Brontë é muito mais sombrio. É uma história sobre classe social, violência, ressentimento e trauma. Heathcliff não é apenas um amante trágico, ele é alguém marcado por rejeição e preconceito. Remover a alteridade racial do personagem enfraquece justamente um dos temas centrais do livro. O ponto aqui não é impedir diretores de reinterpretar clássicos. Adaptações sempre mudam elementos da obra original, isso é comum. Mas quando essas mudanças seguem sempre o mesmo padrão, vale a pena perguntar o porquê. Hollywood mudou muito nas últimas décadas, mas certos hábitos ainda continuam. E a história de Heathcliff mostra que, às vezes, o problema não está apenas no passado do cinema, ele ainda está acontecendo agora. E resta a pergunta: você acha que isso é liberdade criativa ou é mais um caso de apagamento racial em Hollywood? Comenta aqui embaixo. E se você gosta de análise de cinema, literatura e cultura pop, se inscreve aqui no canal porque toda semana tem vídeos explorando as histórias por trás das histórias.